Muito bem, começando mais um delírio. Eu sou o Lord Rania, com óculos escuros, jaquetão dançando na rave. E comigo ele aqui que foi transformado em vampiro pelo sistema de cotas, microfonão. Rapaz, você tem que parar com essas piadinhas de cota, hein? Isso vai dar ruim. Mas não é verdade? Você não foi mordido? Olha, eu fui mordido, mas não por um vampiro. Talvez uma vampira. Ou os dois, ao mesmo tempo. Não, os dois não eram não. Que eu me lembre. E para você usar um cabelo estiloso com entrada, tem que ter propriedade. Exatamente. E eu também tô com ele que não é vampiro, é só feio mesmo, André Luiz. Porra, eu não sou feio, cara, eu sou bonitinho. Eu não posso falar nada também da beleza dos outros, sou um cara que usa máscara na internet. Pois é. Pois é. Eu sou um feio arrumadinho, mas... E aí, galera, aqui é o Andrezinho Gameplays, depois das 8 e os melhores rolês são de noite. Exatamente, pô, excelente mentinho. Então vamos lá. Eu acredito, já chutando aqui, que dependendo de quando eu perguntar de 1998, em um momento, ou estávamos nas barrigas das nossas mães, em outro momento, estávamos no colo das nossas mães, correto? Corretíssimo. Mas aí eu queria perguntar, começando pelo André, vocês lembram como vocês conheceram Blade? Eu lembro porque, por algum estranho motivo, o Blade era uma febre no meu colégio. Mas, tipo, o pessoal só falava assim, não, eu quero ser o Blade, pá. Aí ele fazia muito sucesso, mas a verdade é que eu nunca tinha visto o filme do Blade. Aí qualquer ator negro que eu via na TV, eu pensava que era o Blade. Eu pensava, vai Blade, é isso aí, mano. Eu nunca prestava atenção no que era o negócio, mas eu só sabia que era um cara fodão. Caçava vampiros, era a única coisa que eu entendia desse cara. Entendi. O primeiro contato que eu soube da existência do Blade foi através aí das vinhetas da SBT, entendeu? Cine Belas Artes, coisa do tipo. Só muito tempo depois fui descobrir que o Blade era um personagem em quadrinhos da Marvel, né? E veja só, naquela altura eu já era uma pessoa, né? Não vou falar que eu era um expert Marvel, até porque eu nunca me tornei isso. Mas eu já lia quadrinhos e tal, então nunca tinha visto do Blade, né? Não sei se isso foi uma questão pra vocês também. Não, eu tinha um super trunfo da Marvel. E entre os personagens que estavam lá, tava o Blade. Eu também fiquei impressionado de descobrir que ele era da Marvel. Eu acho que você descobriu, inclusive, no desenho do Homem-Aranha, cara, que tem um episódio que ele aparece. Então, esse foi o meu primeiro contato, cara, o desenho do Homem-Aranha, assim, no episódio do Morbius. Aquele episódio que me dava medo em criança, cara. O Morbius no desenho, não era aquele vampiro clássico de presas, ele tinha ventosas na mão. Era muito bizarro. E era um Blade que não usava estacas, ele usava arma sci-fi porque era um desenho de criança. Sim. Eu lembro, inclusive, né, desse episódio, né, só pra rememorar, porque eu achei bizarro, cara, a decisão de colocar ventosas na mão do Morbius. Achei um negócio, assim, realmente peculiar. Pois Bom, é. Não, melhor as ventosas na mão do que as xerecas na cara, que nem os vampiros dos filmes do Blade, né, galera? Eu acho? Eu prefiro na cara, hein? Eu não falo de você. Eu prefiro na cara. Trazendo vira-latas agora? Ela foi mordida. Devia tê-la matado. Eu sei. Mas não matei. Observe com cuidado. Se começar a se transformar, acabe com ela. Mas aí a gente chega em agosto de 1998, o ano em que nós três nascemos, com o primeiro filme do Blade. Aqui no Brasil ficou como Blade, o Caçador de Vampiros. E o que a gente fala desse filme? É bom? Vocês acham bom? Eu acho bom. Eu gostei pra caramba do filme, velho. Eu achei que eu ia... Tipo, ele... Hoje em dia, os adolescentes, né, da atualidade chamariam o Blade de cringe, né? Porque, pô, ele senta o cacete no vampiro e dá uns sorrisinhos nada a ver. Ele faz umas caretinhas enquanto ele tá sentando o cacete nos caras, ao mesmo tempo que ele é todo fodão e tal. Mas apesar do alto teor de cringismo no negócio, eu achei o filme extremamente divertido. Eu gostei pra caramba do primeiro filme. Pô, que bom. Eu concordo com a afirmação dele de que é um filme meio cringe, sabe? Aliás, os 3 filmes famosos são. Mas eu acho que no caso do cringe é porque ele é muito meio que um zeitgeist cultural da sua época, no sentido de uma referência estética que conversa muito com esse final de segunda década,
metade dos anos 90, início dos anos 2000. Eu acho o filme do Blade foi muito bom, cara. Eu acho o filme uma baita de uma película de ação. Realmente eu acho muito eficiente em vários sentidos. Além de tudo, além de ele ser muito eficiente na boa parte do que ele se propõe, tem até um certo charme, entendeu? Se souber um olhar contextualizado. Mas é um filme que tem suas virtudes, sim, ele continua funcionando muito bem. Os efeitos, infelizmente, eles não envelheceram bem, né? Não... são horríveis. Assim, eu acho. É porque são efeitos que acho que já pra época eles não estavam no mesmo patamar de outros efeitos de computação gráfica, né? Já eram efeitos um pouco inferior, mas pra época funcionava um pouco melhor, imagino. Hoje em dia são efeitos bem ruins, que de certo modo, cara, também não atrapalham muito ali na questão da experiência do filme, né? Porque o filme, contudo, ele ainda tem, principalmente esse primeiro, ainda tem muita coisa ali de coreografia de ação e tal, né? De efeito prático. Então, isso faz com que, por mais que o filme ele realmente fique datado em várias questões e tal, por outro lado, né, nessas sequências de luta que permeiam o filme, ele continua se sustentando muito bem. Não são coreografias assim tão impressionantes pro nosso tempo, mas são boas coreografias, são muito boas mesmo. Principalmente colocado no contexto de época, e acho que o filme ele entrega o que se propõe, cara. Eu gosto muito da introdução desse filme, cara. Eu acho, assim, o primeiro terço desse filme realmente divertido, cara. Assim, eu acho a maneira como eles introduzem o personagem, as primeiras cenas iniciais, toda aquela sequência ali. Não, o que eu achei cringe foi sei lá, o Blade ele chega todo imponente, do nada começa a dar umas risadinhas assim quando vai matando os caras. Eu fiquei pensando se aquilo o pessoal achou realmente foda ou se eles estavam fazendo de zoeira, porque, sei lá, era muito engraçado aquele efeito. Mas de qualquer jeito, sim, a primeira cena é muito boa mesmo. Não, mas isso é pra ser engraçado, assim, ou de uma auto-ironia, mas tem um tom ali da canastrice típica de filme de ação que eles fazem. Pra mim, aquilo é bem total intencional mesmo, sabe? Assim, essa coisa do cara posudo e tal. Até porque, sejamos sinceros, assim, o Blade, se tem uma coisa que ele não é um personagem com camadas, né? Ele não é um personagem com camadas. Mas tem outra coisa, velho, é que o ator principal, o nosso querido Wesley Snipes, manda muito bem. Ele tem a postura do Blade. Impressionante. Sim. Tem outra coisa que, assim, o Wesley Snipes também é uma figura meio, assim, ficou meio esquisita ali no meio dos anos 2000, mas aparentemente ele, já pro meio dos anos 2010, meio que as coisas ficaram muito claras, o que mais ou menos tinha acontecido. Mas ele de certa forma, um dos, não, óbvio que ele não era o único, mas ele era um dos grandes astros de ação negro no cinema hollywoodiano ali dos anos 90 como um todo. E ouso dizer que também, novamente, ele não era o único, mas ele era o grande artista marcial negro em Hollywood. É verdade. Óbvio que depois apareceram outros, tipo o Michael J. White, se colocar talvez o Lawrence Fishburne, o Morpheus do Matrix, talvez, um pouco, mas em termos de popularidade, talvez o Wesley Snipes fosse o maior. É porque o Lawrence Fishburne que você citou, ele não... Ele é um ator que não ficou tão marcado assim com o cinema de ação, né? Ele fez um filme de ação, mas a cinematografia dele é um pouco maior, né? Escapa um pouco por esse lado. Ele não é marcado como um astro de ação, ao contrário do Wesley Snipes. Mas assim, acho que essa questão da representatividade, eu acho que ela é importante já pra gente colocar o filme, porque, inclusive assim, né, vocês não podem ver, mas eu tenho local de fala nesse assunto, inclusive, piadinha do início, mas é interessante pensar nisso, cara, porque uma das questões que eu li, né, sobre bastidores desse filme é que, enfim, aquele período ali que a Marvel estava entrando em falência, vendendo direito para vários estúdios. Eu não sei exatamente como alguém olhou pro Blade, cara, que é um personagem extremamente, assim, né, nem B, é D. Não, é D, cara, né? Eu não acho não, velho. Eu acho que ele é C, sacou? Ele tinha assim, um certo nicho, sabe? Eu acho que ele tava, por exemplo, mais acima do Motoqueiro Fantasma. Não tava, cara, não tava. Na época será não que tava. Não tava, cara. O Blade, só pra vocês terem noção, ele é um personagem que surgiu nos anos 80, 70, 80, ali. 70, né? E foi criado por dois grandes mestres da nona arte, né? Dos quadrinhos super-heróis, que é o Mark Wolfman, que é um dos maiores roteiristas de super-heróis, né? Um dos maiores roteiristas da editora concorrente da DC Comics, da história. Que inclusive depois processou o filme. Eu não deram dinheiro pra ele. Caramba,
Essa questão, inclusive, é importante comentar porque até hoje é uma recorrente, né, cara, assim, Putz, o Jim Starlin ganhou mais dinheiro com KG besta no Batman vs Superman do que com Thanos na Marvel. Cara, é um absurdo. Assim. E não é que a DC Comics ela seja muito justa também com pagamentos de personagens. Mas enfim, fechado esse parênteses aí, cara, destacar porque, enfim, é legal. Tem até as histórias do Motoqueiro Fantasma que surgiu nessa época também. Mas assim, o Blade, cara, ele não era um personagem realmente que ia um grande destaque, né? A origem dele mesmo nos quadrinhos era uma coisa assim super super dúbia. Putz, o Blade no começo tinha um Black Power e usava uma jaqueta verde, aquela verde limão, sacou? Sim. E deve ter sido muito mais fácil de fazer, inclusive. Não, claro, né? Mas assim, cara, é um personagem que surgiu como coadjuvante e tal, e teve lá algumas histórias, confrontou o Morbius, né, do Homem-Aranha. Inclusive apareceram juntos no desenho do Homem-Aranha. Exato. O David Goyer, né, ele, segundo que ele disse assim, sentiu uma dificuldade, acho que até por conta desse caráter obscuro do personagem, de se vender a ideia do filme, tanto que em algum momento os produtores queriam que o Blade fosse branco, né? Você imagina só o que seria. Isso é uma merda. Não, exato. Ia porque, na verdade, o subtexto, né, que ele tava já tendo em mente pro filme, e que realmente é algo que tá lá, não acho que seja de uma maneira tão exposta e tão central, mas tá lá, né, cara, e não tá tão escondido assim, que é a questão da racialidade, né, dos vampiros, realmente com essa questão da raça. E aí quando você pensa justamente que o Blade, ele é um vampiro híbrido, e que todo o lore do universo de Blade nos filmes, né, consiste em vampiros que tem toda uma classe. Ou são brancos ou tipo um ou outro ali que é asiático. Não são todos, mas assim, a esmagadora maioria, né? E de fato, assim, a esmagadora maioria, né? Uma coisa que eu gosto do filme, mas isso não me desce, que é misturar essa coisa de fantasia com ficção científica, sendo que a ficção científica nesse filme tava até bem galgada. Transformar o vampiro numa coisa tipo um vírus, do que não só um vírus, mas uma espécie também, entre aspas, do que ser de fato aquela versão clássica da maldição que você tem que convidar o vampiro pra poder entrar na sua casa. E ele é alérgico a, sei lá, crucifixo. Mas tudo bem. Isso realmente é algo muito, assim, não é muito bem resolvido nesses filmes, né? Essa questão do lore, assim, pensando que os vampiros existam na atualidade, é natural você pensar que eles vão usar e usufruir da tecnologia, ainda mais sendo uma caixa aristocrática ali, né, enfim, que comanda o mundo pelas sombras. É factível você pensar que se eles existissem, eles usariam da tecnologia, né, tal como eles usam. Mas acho que acaba sendo mais interessante realmente a questão do misticismo e tal, né, cara? Mas assim, ele é um filme que foi feito com muito... Você vê que ele foi feito com um certo esmero, com um certo carinho, né? E isso passa, inclusive, pelo próprio design de produção, sabe, cara? Eu acho que tem uma coisa ali que realmente, como o Andrezinho falou, é meio cringe, né? Pra usar o linguajar aí contemporâneo. É meio datado, de certa forma, né? Mas no sentido de que parece meio brega e tal, né? Algumas locações. Mais um produto de sua época do que datado mesmo. Mas não só no produto de sua época, assim, por exemplo, o templo lá final, onde vamos fazer o ritual, ele tem uma coisa assim meio bregona, sacou? E realmente você consegue ver que tem um certo esmero ali. Eu acho que essa é a grande questão. O filme, ele tem um universo muito interessante, o lore ali, cara, que eles constroem com vampiros, né? E ele te conduz de uma maneira bem simples, né, cara? Bem certeira, bem fácil já no primeiro ato, né, cara? Por isso que eu gosto tanto desse início, a introdução do Blade eu acho ela muito boa ali na boate, entendeu? A personagem que é a médica, né, a médica forense que tá examinando o corpo com o vampiro, né, e que depois ela é atacada. Eu acho que... Vai virar sidekick do Blade junto com o velho. Sim, pois é, essa personagem eu acho que às vezes ela fica meio apagada, né, dado o contexto, mas eu acho ela muito funcional nesse aspecto, assim, de te conduzir na narrativa, né. Eu acho que ela, tipo, é como se fosse a gente, né, espectadores que não conhecem nada sobre o mundo dos vampiros. Então é como se a gente estivesse dentro do filme descobrindo tudo através dos olhos dela, tá ligado? Eu não acho que ela tava tão apagada, não. Eu acho, inclusive, que a história dela que meio que move o filme, pelo menos no sentido do Blade, sabe? Porque a gente começa a acompanhar as operações do Blade por causa dela, tá ligado?
Então... Concordo. Isso que o Andrezinho falou é verdade. Ela tá ali pra realmente ser os nossos olhos, né, cara? Pra ser a personagem que tá sendo introduzido ao nosso mundo. É um truque simples, né? Já manjado, mas que funciona bem e aqui funciona muito bem, cara. Uma coisa também que eu acho que o filme tem, não que isso estrague o filme, até porque isso cabe dentro da proposta, é que o único personagem que tem um design legal mesmo é o Blade, velho. O resto, todo mundo ali é meio genérico. Eu não acho. Outfit padrão de filme. Você não acha, não? Cara, por exemplo, o velho lá, sidekick do Blade, eu acho ele super maneiro, pô, porque... o Whistler. Ele é um velhinho engenheiro que cria as máquinas que o Blade usa pra sentar o cacete nos vampiros. Aquele cabelão dele, aquela barba deixa ele meio bem característico, sabe? E os vampiros também, eles têm todo um estilão emo, gótico, sei lá, que... Historiadores de plantão me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que aquilo é característico dos anos 2000, tá ligado? Eu gostei pra caramba do visual dos personagens, me lembrou bastante Matrix, tá ligado? De certa forma. Sendo que eles são um ano antes de Matrix, olha lá. Pois é. E cara, roupa de couro, peça de couro era uma tendência nos anos 90, entendeu? Nos anos 90 e início dos anos 2000 realmente foi uma tendência da moda, cara. Assim, Matrix e Blade, no caso, só pegaram o bonde andando, sacou? Mas eu concordo com o Andrezinho nesse sentido, cara. Eu acho o filme... Ele tem um design bacana, assim. Porque os vampiros, eles estão... Pensando que são figuras ali que estão inseridas na sociedade e tal, eu acho que, assim... É factível, cara, assim, você imaginar que eles não vão ter nada muito extravagante e tal. Inclusive, eu acho interessante eles pegarem essa subcultura, assim, sei lá, né, cara, baladinha top dos anos 90, pra contextualizar nos dias de hoje, sacou? Dos clubes, né, dos nightclubs e tal. Se você parar pra pensar bem, os anos 80, né, cara, a subcultura gótica, ela, assim, se apropriava muito, né, desses signos do vampirismo. Tem aquele filme Fome de Viver, né, que se tornou um culto, porque tinha, enfim, né, tinha David Bowie estrelando, e tinha Bela Lugosi's Dead, que é um hino da música do rock gótico, né. Então, assim, no sentido de atualizar, eu acho que faz sentido, cara. E tem coisas que eu gosto bastante. Por exemplo, aquela personagem que o Blade encontra, né, que é uma... eu esqueci o nome dela, mas é aquela figura meio grotesca, né? Porque ela é gigante, gorda e tal. Aquela espinha gigante, né? Aquela espinha gigante. Ali, outro personagem com um visual super foda pra mim, cara. Eu adorei o visual dela, o conceito dela, tá ligado? Mas continua aí, microfone. Pô, é verdade, cara. Vocês estão falando, de fato, esse filme não é tão assim, não é só o Blade que é marcante. Todo mundo tem um design bem único. Vocês não convenceram. Eu compraria a bonequinha de todo mundo, foda-se. Na verdade, assim, eu acho que também se deve muito ao diretor desse filme, né, cara? O diretor desse filme é o Stephen Norrington. Ele não é, assim, um grande diretor, não é um cara que... Ele é um artista de efeitos especiais, né? Então acho que isso também explica muito do apelo que o filme tem nessas questões, né, cara? Porque eu acho que, quanto a isso, o filme ele tem, assim, até um olhar cuidadoso, né, cara? Mas você falou desse negócio, o André puxou o personagem, o Whistler, o Abraham Whistler. Ele foi um personagem que foi criado pro filme, assim. O roteirista, senhor David Goyer, alega que ele teve a ideia original, só que o pessoal do desenho Homem-Aranha roubou e colocou antes, no episódio lá do Morbius. Mas nunca se sabe. Mas é um personagem muito interessante, assim, um humano que resolveu adotar o Blade, que ensinou tudo. Aí ele ficou manco e não pôde mais lutar contra os vampiros, mas ainda assim dá um suporte ali, cria umas arminhas, reabastece o Blade. Ele senta porrada nos vampiros. Ele é foda. E combina muito com os dois são meio que complementares, porque o Blade é um órfão, obviamente, e o Whistler perdeu a família dele, as filhas e a esposa. Então eles meio que se complementam, eles se juntam e vão caçar vampiros com sobretudo. De óculos escuros. Inclusive, eu acho legal porque o filme ele começa já com a cena da mãe do Blade no parto, né, e tal, e enfim, ela mordida, dando a luz ao filho, e logo corta realmente para essa sequência toda da boate, que eu falei que ela é muito divertida, porque, enfim, tem todo o lance da banho de sangue, que é super lúdico, né, na forma como eles filmam, né. Aí eu acho legal que o Blade, ele sai, assim, matando geral, cara, nessa cena, mas em nenhum momento os vampiros pensam assim, não, peraí, vamos todo mundo pular junto em cima do cara de uma vez, né. Assim, quando o Blade chega, cara, todo mundo já olha pro cara e se morre, né. Mas é porque o Blade é foda, o Blade tem presença, entendeu? Ele sempre chega rolando vinho. Não, sim, não.
eu já acho isso legal porque ele ajuda justamente a construir esse caráter mítico do Blade, né, cara? Que ele já tá atuando ali há um tempo, né, pelo que o filme conta. E assim, já conhecido, né, pelas pessoas, né, de uma maneira não positiva por parte dos vampiros. E aí, enfim, tem toda a sequência lá do necrotério, do vampiro que é queimado, que é uma sequência muito boa, inclusive. E é legal porque já nessa sequência, né, o Blade, ele salva, na verdade, a médica ali que enfim, que tá examinando o corpo, justamente por conta disso, né, porque ele vê uma certa identificação com a mãe, né. E, enfim, isso é um detalhe bobo, né? Mas é uma motivação que você compra desde o início, né, cara? Já estabelece ali justamente a origem do personagem, já estabelece realmente o tom dele, as motivações. E nesse sentido eu acho esse início do filme muito hábil, cara. E acho que muito do apelo do filme tá realmente nesses primeiros minutos de metragem do longa. Cara, só puxando pro final e aproveitando que você tá falando da mãe do Blade, o que vocês acharam do grande plot twist do filme? Da mãe dele ser uma das vilãs. Eu achei que faz sentido. Cara, eu fiquei impressionado com aquilo. Fala aí. Então, eu gostei. Primeiro que é meio estranho, assim, a personagem, porque ao contrário do que o Blade pensava, ela não morreu, virou vampira e tal. E, inclusive, porra, a mãe tá no azeite, né, cara? Porra, vamos combinar aqui que aquela mãe do Blade, meu irmão, porra, é a milf de respeito, hein, cara? Tem uma hora que ela quase beija o Blade na boca de língua, quando ele tá preso lá, ela começa a falar bem perto da boca dele. Que é isso, velho? Mas que é isso? Então, isso tá me quebra um pouco. Isso me quebra um pouco, cara, porque por mais que dentro faz sentido, né, dentro da lógica, porque, enfim, é um vampiro, né, cara, ela vai realmente, ela não envelhece, cara, mas, cara, ficam parecendo cada vez de idade, então, assim, isso tira muito, né, meu irmão até falou que... Na verdade, o Wesley Snipes parece mais velho. Exato, meu irmão comentou justamente isso, cara. Meu irmão falou justamente isso. Pô, tá complicado aí nessa mãe, né, cara? Parece que eles vão formar um casal daqui a pouco, né? E... Não, vai virar De Volta para o Futuro Vampire Edition. Vai virar Dark. Que eu falo que o filme podia ter um certo... podia ter um apelo dramático maior, assim, não no sentido de virar um dramalhão, mas de ter uma densidade dramática, porque no final das contas é isso que faz a gente se conectar aos personagens, não é só a pose, é o conflito dramático e tal. Eu acho que é uma coisa que não foi bem aproveitada, sabe, cara? Eu acho que poderia realmente trazer um conflito ali maior pro Blade e tal, e tem outras coisas acontecendo ali que acabam sugando as atenções enfim, né, do telespectador. Olha o trocadilho. Exato. Foi intencional. E não foi com a intenção, cara. Não foi intencional, mas... É que nem o Sub-Zero de cabeça quente do... Ou o Scorpion de cabeça fria do episódio passado, do episódio do Mortal Kombat. Exatamente. Mas assim, é uma boa virada, assim, é um bom plot twist. Eu acho que eu só acho que na verdade ele acaba não existindo, assim. E honestamente, se fosse limado do roteiro e tal, assim, né, cara, tanto pra esse filme quanto pras continuações é algo que não faria a menor diferença. Então é só um negócio que fala assim, ó, legal. E meio segundo depois tu meio que perde o interesse porque o foco tá em outras coisas, sabe? Agora, tem uma coisa que eu quero comentar que eu acho muito engraçado, é como o Blade, toda vez que ele vai matar alguém, cara, ele sempre vira de costas, né, cara? Ele dá um golpe, né, a pessoa vira cinzas, que aliás também é um efeito que visualmente fica muito legal, cara. Eu acho que essa foi uma assinatura bacana. Putz, é incrível essa morte dos vampiros. E não fica só tipo essa coisa tipo, não, tem que jogar um negócio de sol. Não, bate uma estátua no peito e o cara vira cinza. Não é uma coisa tão gore assim, mas é estiloso, sabe? Combina com a estética de super-herói. Sim. Mas isso é um filme interessante, cara, porque ele é um filme que ele tá muito ali no limiar das coisas, assim, entre o gore... Não ia falar isso não, né? No gore e no PG-13, né? Sabe? Apesar que o filme eu acho que não teve essa censura na época, mas mas eu acho que eles estavam tentando. No fundo, eu acho que eles estavam tentando conseguir um PG-13 ali. Mas não fica forçado. Não fica forçado porque é um filme que tem sangue, né? O vampiro tem que ter sangue. Ficou funcional, sabe? Gostei, assim, da escolha e tal. Acho que nesse sentido eles acertaram. Eu só acho, novamente, que esse filme ele tem alguns problemas, assim, de ritmo, né? Em algum momento ele... E depois vai passando, o bagulho vai ficando meio arrastado. Por exemplo, tem aquela cena lá que o Blade vai encontrar o Vampiro Clubber na praça, que ele tá com a garotinha, né? Que é a cena do Protetor Solar, inclusive. E... Cara, eu acho aquela sequência tão, sabe, enfim, podia ser cortada perfeitamente. O próprio final mesmo, o clímax, eu acho que tem algumas partes ali que podiam ser resolvidas, assim, de uma maneira mais rápida, que dariam mais
uma dinâmica maior pro filme e tal, assim, né? Mas, cara, pena que algumas coisas, assim, eles são jogadas e não voltam, né? Por exemplo, o lance da Bíblia dos vampiros, né, cara? Que é tudo que vai dar o lore ali pro retorno, né? Do Deus Vampiro, né? Que, enfim... Nossa, essa High Society dos vampiros é uma coisa muito Vampira Máscara. Impressionante. Sim, não, mas aí, 2 segundos depois de aparecer a Bíblia, ela toda queimada pelo Blade, os amigos dele. Não, inclusive eu fiquei pensando assim, caraca, né, realmente, esses caras aí, porque você tem lá todo um museu, assim, né, cara, com os papiros guardados, expostos e tal, e um segundo depois chega o Blade lá, cara, e aí chega os vampiros lutando contra ele, e os caras... Enfim, eles detonam o lugar, cara, detonam. Todo mundo, até os vampiros nem estavam mais ligando pra aqueles pedaços de papel. Não, eu pensei, caraca, os caras, esse museu deve ser no Brasil, né, cara, porque, enfim, né. Aí depois chega o Whistler, cara, e explode o lugar. Maravilhoso. O Whistler é o melhor personagem depois do Blade, cara. Ele é muito bom, muito bom. E o vilão, cara, por incrível que pareça, o vilão ele é meio. Ele é canastrão, só que mas até que eu acho que funciona bem, cara, dentro dessa proposta. Porque você tem um ódio dele. Primeiro que ele é um dono de boate. Dono de boate você tem que ter ódio mesmo. Não sei se vocês têm um amigo. Mas eu não queria ser amigo daquele cara. Ele é um escroto, aquele negócio de marrentinho, sacou? Tipo, porque eu sou fodão, eu não sou sangue puro, vocês todos são. O vampiro lá do Sombra do Vampiro. Mas acho que o ápice do cara, de fato, é aquela coisa. É o cara passar protetor solar. Isso é genial pra mim. Cara, eu fiquei pensando, olha, um grande conflito dos vampiros é o fato deles não conseguirem entrar de dia. E aí, tipo, eles ficam até o último filme querendo virar Daywalkers, que nem o Blade. Só que eles já têm a solução. É só comprar litros e litros de protetor solar, velho. Por que eles não usam isso? Exatamente. Mas aí eu vou te falar, cara. Protetor solar é um negócio complicado, cara. Não, mas assim, protetor solar é um negócio complicado porque, pô, cara, o negócio, tu transpira, o negócio fica uma melação, entendeu, cara? E fora que, também, tem validade, né? Você não pode ficar, né, aquele tempo todo com cenoura e bronze, entendeu, cara? Debaixo do sol, porque inclusive uma hora vai ser da tua pele, né? E tu vai virar uma cenoura. Vai virar o Donald Trump 2.0. Nossa, e não adianta. Então, não somente isso, mas também você não passa protetor solar porque você quer passar protetor solar. Você faz porque você vai na praia. Não é quando você entra na água, cansar aquela porra toda. Não. Então, o primeiro Blade custou 45 milhões na época, e 45 milhões de dólares. Que hoje em dia, corrigindo por inflação, daria quase 73 milhões de dólares. E arrecadou em sua época 131 milhões de dólares. Hoje em dia isso daria por volta quase 212 milhões. Foi um puta sucesso e começou uma franquia. E curioso também é que tem uma cena deletada, um final alternativo, em que aparece o Morbius do Homem-Aranha. Interpretado pelo diretor do filme. Aparece, se você procurar no YouTube, tem uma cena em que o Blade tá andando junto com a doutora, aí eles olham no longe, assim, tem um vampiro todo coberto. Capaz. Putz, cara, o Morbius seria legal de ver, cara. Seria legal de ver. Eu sinto falta de uns elementos mais quadrinhos, assim, nesses filmes, sacou, cara? Assim, que remontasse mais aos quadrinhos, confesso. Mas, enfim. Total. Mas acho que esse filme ele foi muito mais vendido como Wesley Snipes, Caçador de Vampiros, como um filme de super-heróis, sacou? Marvel Comics e tal. Não, com certeza. Tanto que, se a gente for para pensar, o terceiro filme é o único dessa trilogia que tem o famoso crédito lá da Marvel, né, cara? Aquela vinhetinha que se tornou icônica e tal. Pode crer. Ele se alimenta não só de humanos, mas também de vampiros. Parece que ele estava me fazendo um favor. Não está entendendo. Os vampiros que mordem não morrem. Transformam-se, passam a ser portadores. Preciso entender. Eles são viciados. Precisam se alimentar diariamente. O Nômade saiu há 72 horas. Pelas nossas contas, já uma dúzia de Reapers. Haverá centenas até o final da semana. Milhares em alguns meses. Faça as contas. Espera aí, deixa eu entender. Estão querendo que eu os casse? Para vocês? Quando acabarem conosco, quem acha que atacarão em seguida? Seus queridos humanos. Não sobrará nenhum deles. Passamos 2 anos treinando uma pequena unidade tática, os Sanguinários. Queremos que a lidere. 2 anos? Treinávamos para caçar você. I against die, flesh in my flesh, and mind in my mind. Two of a kind, but one won't survive. My image is reflecting the enemy's eye, and his image is reflecting mine at the same time.
Então a gente chega em março de 2002 com Blade 2. Aqui no Brasil com Blade 2, o Caçador de Vampiros. Pouco, né? Quase não confunde com o título do primeiro. E acredito que vocês vão dizer a mesma coisa, que esse é o melhor dos três. Concorda? Ah, com certeza, cara. Concordo. Cara, o Blade 2 é um filmão, cara, assim. Não é um filme perfeito, longe disso mesmo. Mas nenhum filme é, vai. O filme não é perfeito, mas também nenhum filme é. Mas assim... Talvez o The Room, do Tommy Wiseau. E olha lá. Não, mas aí a gente tá falando de uma categoria à parte, né, cara? Mas assim, eu acho ele não é o melhor filme do Del Toro, longe disso, cara. Mas... E é engraçado, cara, porque assim... Parece muito estranho, a gente esquece que o Del Toro já dirigiu uma propriedade da Marvel, né, cara? Nessa altura, ele já tinha dirigido um filme muito bom de vampiros, que é O Espião do Diabo, né? Carimbou o passaporte dele para os Estados Unidos, né, pra fazer esse filme, que aliás, eu acho que é a primeira produção estadunidense que ele fez, né, cara? A primeira produção, pelo menos de grande porte, assim. Posso estar enganado, mas acho que é a primeira, né? Não duvido. Um pouco depois disso é Hellboy, né, cara? E enfim, acho que foi realmente ali a apresentação do Guilherme Del Toro pra Hollywood, e foi uma bela apresentação, cara, porque ele pega tudo que já funcionava no primeiro filme, eu acho que ele melhora muitas coisas, mas é isso, sabe, cara? Eu acho que ele refina muitas coisas, por exemplo, as sequências de ação, que no primeiro filme eu já gostava, apesar de eu achar que elas eram muito, assim, coreografadas demais, assim, até pra época, sacou? Mas elas eram boas sequências. Aqui eu acho que o Del Toro, ele refina muito mais, porque o Del Toro também, ele tem uma decupagem, uma mise-en-scène muito mais refinada, isso é inegável, então as sequências de ação ganham mais, toda a parte de criação de monstros, né, que ele faz, porque envolve agora uma nova raça de vampiros. Pois é, velho, e é muito inspirado em Nosferatu, essa nova raça de vampiros, é impressionante. Em Nosferatu e também em Predador, né, cara, porque o design da boca lá é totalmente Predador, assim, pra mim o Nosferatu, na verdade, são os vampiros, é o chefão dos vampiros tradicionais, né, que vocês falaram. Sim. Também. Não, mas assim, a nova raça, essa coisa de ser um careca albino meio bizarro, meio que inspirado no Nosferatu. É porque aquela piadinha que eu fiz no começo era por causa dessa nova raça aí, do segundo filme, que a cara parece uma vagina, quando eles abrem a boca. Parece mesmo. Isso ali é um ponto positivo, tá já funcionando. Ué. Você tá criticando, André? Não, jamais. Esse vampiro é um que eu gostaria de virar, eu acho. Eu não, pô, você ia virar um cracudo careca, velho, ia ser uma merda. Eu já sou cracudo e já fiquei careca, velho, imagina com essa boca aí. É verdade. Bom ponto. A gente tem que falar da melhor edição desse filme, o Daryl, gordinho, Daryl nerdão. Pois é, né, cara, que os fãs aí de... Aquele cara que ficou fugindo? O Daryl, sacou? O amigo do Blade, o Scud, é o Daryl do The Walking Dead, só que gordinho. Pode... É que eu não conheço o The Walking Dead, mas agora eu... O personagem dele é legal, né, cara? Eu tava gostando desse personagem até descobrir que ele era do mal também, pá. Pô, ia ser... O personagem é mó bom, cara. Eu gostei muito dele. Ele é bom. Inclusive, na hora que ele vira, que descobre a natureza verdadeira dele, né? Que ele é do lado dos bandidos, né? O personagem lá, o tutor do Hellboy, até fala: pô, justamente agora que eu tava gostando de você. Exatamente. Mas ele é muito legal, sacou? Primeiro que ele é um nerdão, um maconheiro, que ele toda hora fica fumando baseado no filme. Assiste Meninas Superpoderosas e cria altas armas pro Blade, cara. Como não gostar desse personagem? Detalhe que o filme deixa bem claro que o Blade também é maconheiro, porque na primeira cena que o cara fala: você quer um baseado, Blade? Depois. O Blade é baladeiro e maconheiro, pô, e ainda usa sobretudo óculos escuros e artes marciais. Que homem, né? Que homem. É um humano. Assim, o que vocês acham do retorno do tutor lá do Blade, cara? Então, eu achei aquilo muito forçado, sabe? Sabe o que eu pensei? Não, pô, eu gostei desse filme, cara. Não, eu gostei de ter voltado com o Weasley, mas tipo, pô, ele tinha morrido no primeiro. Aquilo foi tipo, pra mim foi, temos que reciclar um personagem que não seja o Blade do primeiro filme. Então vamos inventar um jeito fajuto de reinventar esse cara aqui pra reintroduzir ele na história. Porque, velho, não tinha... assim, se você... Foi muito forçado a volta dele, o retorno dele, tá ligado? Eu achei, velho.
Mas eu achei que pro filme funciona, sacou? Porque, de fato, o que o cara, o Daryl do Walking Dead fala que é, de fato, a fraqueza do Blade é o velhinho. Que criou ele, ensinou tudo que ele faz, cuida das armas e outras coisas, talvez, não sei. Mas eu acho que, assim, um arco dramático, mas eu acho que funciona, sacou? E ele tem presença no filme, ele não tá ali só pra, tipo, falar, o Blade faz isso, não faz isso. Não, a presença dele é importante, só que eu achei... Sei lá, eles podiam ter pelo menos... Assim, mas é porque eu acho que eles nem pensaram nisso. Mas no primeiro filme podiam ter deixado alguma dica de que ele sobreviveu. Tudo bem que não mostrou o corpo dele com a bala na cara, né? No primeiro filme. Eu perdoei porque eu gostei do filme no final das contas. Mas achei aquilo... Sei lá, uma solução meio porca do roteiro. Até porque ele não vira vampiro, né, cara? E aí, toda a questão do primeiro filme também, se você lembrar, é a pessoa lá, a médica que é infectada, e ela, enfim, né, cara, achar a cura e tal, né? E aqui nesse filme que o cara volta, mas não vira bem vampiro. Ele só volta. Mas dito isso, ele é um personagem legal, eu gostei de ver ele de volta, eu não posso negar. O negócio é que engenheiro, assim, eu gosto muito do arquétipo do sidekick engenheiro, tá ligado? O cara que não luta ou luta pouco, ou que é aleijado, mas que cria umas armas muito fodas. Então só por isso que eu gosto dele. E a interação dele, ele junto com o... Qual que é o nome do cara mesmo? Do maluco da menina? Scud. Ele junto com o Scud, então eles construíram lá as armas pra matar os vampiros juntos. Achei aquela dinâmica muito maneira, tá ligado? Quando eles criam aquela bombinha que soltam uma luz enorme, achei muito maneiro aquilo. Mas... É o que eu falei agora há pouco. É muito legal. A dinâmica que esse filme coloca dos personagens, né? Porque basicamente dessa vez tem uma nova raça de vampiros surgindo que vai colocar a raça dos vampiros tradicional em risco, né? E que na verdade o Blade tem que se aliar com os vampiros. Isso é bem interessante, né? E a dinâmica de grupo é da hora, né, cara? Que coloca lá com os personagens novos. Que grupo também, sacou? Infelizmente, nem todos eles são bem desenvolvidos, mas, cara, é um personagem tão legal quanto o outro. Tio Donnie Yen, vampiro, galera, tem como... Pois é, tio Donnie Yen com uma fodendo katana, tio... O Ron Perlman, que se é um filme do Guilherme Del Toro, tem que ter o Ron Perlman, mas ele tá um filho da puta e ele tá com um corte de cabelo sensacional. O careca ou aquele cabelo... Não, uma barba, tipo um bigode que faz assim, que fecha o rosto, mas não tem a barbicha, e passa atrás da cabeça. Corte de cabelo, cara. Bizarro. Por isso que é bom, porque é bizarro. O personagem do Ron Perlman, ele é muito da hora, cara. A interação dele lá com o Blade no início, cara, é muito divertido. É aquela coisa bem assim, filme de machão dos anos 80, cara, sacou? Mas que funciona, é divertido, cara. É muito divertido a dinâmica, sacou? Não é à toa que o Blade tá no Broforce, né, gente? Exato. Não, e assim, é uma pena, no final das contas, que realmente nem todos os personagens ali sejam bem desenvolvidos, porque realmente você pega a equipe, né, cara, como vocês já bem destacaram, não é que eles tenham, tipo, sei lá, um maluco aleatório que, luta com espada, luta bem, vamos chamar ele. Não, mané, é o Donnie Yen, sacou? E, assim, a sequência de luta dele é bem da hora, sacou? A luta dele da espada lá com o vampiro. E eu fiquei triste que o cara morreu cedo, sacou? Ele morreu da forma mais bosta possível, né, velho? Outra coisa, o Donnie Yen foi coreógrafo desse filme. Então por isso que as lutas são melhores. Sim. Ah, é? É verdade. Sério? Não era só um mero ator. Não a parte CGI, mas assim, as lutas físicas, ele foi coordenador de coreografia. É verdade, tá no Rock One, né, cara? Pois é, tem Star Wars, o cara foi parar. Mas detalhe que o Guilherme Del Toro, não sei se é o Guilherme Del Toro ou o David Goyer, que queria colocar o Morbius no filme e foi negado. Ou porque de fato a Marvel não queria ela não queria emprestar o personagem, ou porque o personagem estava no pacote lá da Sony, do Homem-Aranha. Mas veio um personagem tão legal quanto que é o Nomax. É verdade, eu gosto do vilão desse filme. Ele tem uma boa motivação, tem um design legal, luta bastante. E você tem que ter medo de um careca. Isso que é a mensagem importante desse filme. Cara, eu fiquei bolado porque eu achei que o Nomax, ele ia ficar do bem e ele ia continuar nos próximos filmes, tá ligado? E aí no final ele foi lá e caiu na porrada com o Blade, pô. Eu pensei, sei lá, podia ser aquele anti-herói recorrente, tá ligado? Que vai e volta, aparece. Mas o cara tem um vírus, sacou? O cara espalha uma doença maldita e que ele tem que ficar consumindo a galera. Não é um cara bonzinho. É verdade. Poxa. Assim, eu acho uma coisa interessante que é lá a filha, né, do vampiro-chefe, que tá no grupo, eu acho.
Nisso, eu acho que ela desenvolve uma relação interessante com... assim, se a gente for pra pensar, o Blade seria um personagem que tinha uma dualidade muito interessante, que é o fato de que ele é um personagem, é um vampiro que caça seus pares, né, seus comuns. Eu não sei, mas eu não acho que é porque a pessoa é vampiro que ela é necessariamente má. Sacou? E a Nisso, ela é um pouco disso. Eu acho que sim, porque se ela não fosse, ela morreria de sangue. Não, mas assim, o fato é que no universo de Blade, os vampiros são mais de ponto, né? Mas ela coloca assim, uma coisa assim de cheque, tanto que rola assim, eu não diria que chega a um nível de relação amorosa ou coisa do tipo, mas rola uma empatia, né, do lado dos dois e tal. E eu acho que assim, o filme ele esboça isso, eu acho que poderia ser uma coisa assim pra dar mais sustância pra trama, né? Pra dar mais envolvimento ali com os personagens. Esse envolvimento emocional mesmo, né? Mas, enfim, cara, é um negócio que meio que fica pelo caminho e no final, os vampiros são maus mesmo, né? Muito embora eu devo dizer que a virada de roteiro desse filme, eu acho ela muito boa. Aí realmente eu gosto da virada, assim, eu gosto como o Del Toro realmente ele pega esses personagens, já cria uma dinâmica diferente pro Blade, né, cara, que não transforma o filme realmente numa repetição do primeiro, né, joga realmente num cenário inesperado dele se aliando com os vampiros, e a dinâmica com o personagem do Ron Perlman, ele é muito legal nesse sentido, né, e não só dele, mas com todos os outros vampiros, porque isso também era inevitável, né, que uma hora os vampiros iam passar a perna do Blade, né, cara. Mas eu gosto de como isso é feito, né, cara, porque, de novo, reconfigura ali no terceiro ato, de novo, as peças no tabuleiro, né, cara. Esse é um filme que ele realmente ele é mais redondinho, ele não tem gordura, sacou? O ritmo dele é muito bom, que no final ele vai até numa crescente, sabe, cara? Eu gosto do terceiro ato, gosto bastante, né? Tem umas cenas que são meio forçadas, a cena da bombinha, por exemplo, ela é legal, assim, pensar aquele negócio do... eu já sabia, que você sabia, que eu sabia... É o que eu chamo de efeito Justiça Jovem. Não, e o mais estranho é por que a bomba, cara, ela não explodiu no personagem do Ron Perlman, cara, sacou? Por que ela só explodiu justamente na mão do Scud, cara? É mesmo, acho que era pra fazer uma piadota. Não, assim... Porque acho que depois rolaria um confronto físico com o Ron Perlman. Tipo, em termos de roteiro, beleza, mas se a gente pensar assim... Se a gente se colocasse dentro do universo do filme e a gente estivesse do lado do Blade, eu iria perguntar, Blade, por que você não matou ele? Você matou esse merda aí que nem tem poder especial, tá ligado? Então, tipo, como o microfone falou, foi meio forçado, porque, era bem mais inteligente o Blade matar um do que o outro, sei lá. Eu acho que é porque o Daryl do Walking Dead bateu no velhinho. Pode ser. Ninguém agride meu idoso, sacou? Vou aceitar essa desculpa aí, esfarrapado, mas beleza. Não, mas foi legal a morte dele, sacou? Ele virando fumaça. Não, foi muito divertido. Foi legal. Eu rio disso até hoje, sacou? Que ele olha pra bombinha, tipo, caralho. Aí ele vira fumaça, sacou? Não é aquela morte, tipo, de filme que explode e sai sangue pro outro lado, não, o cara só vira fumaça. Não, exato. Eu gosto. Eu também achei forçada a parte ali do Nomak, cara, deles meio que se aliarem no final, sacou? Assim, e o Nomak, assim, como é que ele descobriu a base? Por causa do... Tinha algum chip no anel que ele entregou lá no final. Sabe, eu achei meio... Tá ok, cara, porque até 5 minutos antes eles estavam brigando, sacou? E tipo, eu não vi nenhuma cena de vocês dialogando, entendeu? Falando. Mas ali eles não se aliaram, sacou? O Nomak simplesmente, olha, ele deixou o Whistler viver, pega esse anel e enfia no cu do meu pai. Ao mesmo tempo que eu quero matar meu pai. Ele foi ali um ataque de oportunidade, porque ele sabia que o Blade estava ali dentro. Concordo, mas o fato é que na verdade ele chega na base, né? Inclusive, na cena em seguida que ele chega, né? Tem o carinha lá, né? O vampiro falando pro Blade, porque o Nomad vai vir aqui e matar todos vocês. Ele, mas ele não sabe onde é ele? Não, agora ele sabe. Tipo, mas como é que ele sabe, velho? Ele deu um anel pro Whistler, velho. Devia ter sei lá, devia ter um sensorzinho ali, não é possível. Mas assim, honestamente, são pequenos detalhes, assim, no todo eu acho que não fere, cara, a experiência, sacou? De novo, cara, assim como o primeiro esse filme tem um design de produção muito da hora, eu gosto de como eles imaginam realmente, assim, no universo dos vampiros, né, cara? No primeiro já tinha uma coisa que eu achava super interessante, por exemplo, de você ter humanos que trabalhavam pros vampiros, né, cara, pra se sujeitarem a eles, né, pra no futuro serem vampiros e tal. Enfim, né, cara, dessas criaturas noturnas, né, cara, desses seres noturnos, né, cara, que a gente vê que no filme são retratados como os vampiros, e aqui você vai mais fundo, cara, e você vê na verdade como é que os vampiros celebram. Aí tem o lance da Gillette, né, cara, que é muito divertido,
sacou? E assim, foi 1 segundo de cena, mas isso te marcou bastante, né, microfone? Não, pô, marcou mais que isso é a mulher cortando as costas, sacou? Pô, não, então, eu acho. Não, mas assim, eu acho a questão da Gillette assim, interessante, mas assim, dentro do contexto como todo, né, cara? Porque é uma bizarrice que tá acontecendo naquela balada, cara, que aí tu vê. Que aí eu já não sei muito bem, sabe, cara, se eu queria estar naquele lugar, não. Sacou? Eu queria assim, ser o Whistler naquela situação. Na verdade, eu queria ser o Daryl do Walking Dead, o Scud, mas. Ficar assim, menina super poderosa. Ficar fumando maconha. Exato. Não que eu precise virar vampiro pra fazer isso, sacou? Mas... exato. Inclusive, se você quiser, eu passo o número pra você aí depois. Brincadeira. Não sou eu. É por isso que você é estudante de humanas, né, o microfone? Não falando nada, ó. Polícia, não, mentira, cara. Aqui. Eu não sou favorável a esses atos, não. Não fala nada não, que você estuda também no instituto, que tem muita gente lá que gosta de umas ervinhas. Não fala muito não, né? Isso de ser estudante de ciências humanas de fumar maconha é mentira, cara, porque eu não sou estudante de ciências humanas e maconha fumo, entendeu? Então, assim, já começa por aí. Tá certo. Tô brincando. Mas esse negócio de aproveitamento, meio que a peguete ali do Blade, a Nissa, não faz depois, que ela luta pra caralho no começo, ali na luta CGI, aí depois do filme ela não luta mais nada, sacou? Mata um vampiro, aquela desgraçada. Verdade. Isso também acho. Tudo bem, sacou? Ainda tem um carisma, assim. Beleza, eu gosto muito desse filme, gosto muito do personagem lá do Hellboy. Gosto principalmente do Daryl do Walking Dead fazendo um nerdão. Sim. E esse filme é muito bom. Tá entre os melhores, sim, Marvel. Olha, os melhores não, mas... Cara, é um filme muito bom, assim, O final eu também gosto, da última cena, cara, que o lance da Gillette volta, lembra? Que é o vampiro careca lá que ele pega no começo do filme pra descobrir o Whistler. Pô, aquele é muito engraçado. Aí ele deixa vivo, só que pegou no mútil. Não, é um vampiro, né? Não, é engraçado. É engraçado porque na cabine fala, pô, essa mulher é de verdade. Aí o cara sai, senta-se na cabine de striptease, e ele fala, já vou deixar minha Gillettezinha aqui preparada, né, pra qualquer coisa. O que ele iria fazer com a Gillette fica a cargo da sua imaginação. Exatamente. Talvez já tenha subentendido lá na cena da balada, mas tudo bem. É isso, ele aparece na balada, ele tá lá mó feliz, aí ele vê o Blade e vai embora. Coitado. Falar também, acho que, a maquiagem desse filme eu acho incrível, sacou? Aquela cena que eles dissecam o corpo do vampiro com o vírus, ela é sensacional, cara. Assim, tem um putz, aquilo é muito Guilherme Del Toro, cara. E uma coisa de horror body, sacou, mano? Uma coisa assim, até meio sei lá, cara, Enigma de Outro Mundo, sacou, cara? Nossa, aquilo ali é muito dark sci-fi. A mosca. Exato. Lembra muito de filmes assim de horror body, né, cara, que é horror corporal, né, cara? Enfim, você olha ali pra direção do Del Toro, tu já vê um cara que realmente, quando tivesse com as rédeas assim, soltas, né, porque assim, é a primeira incursão hollywoodiana dele, né, cara? Aí depois, assim, Hellboy pra cima, cara, o cara realmente ia se soltar e ia virar o monstro que a gente conhece hoje em dia. Mas a semente ali, a mostra, na verdade, já tinha mostrado nos filmes mexicanos dele, né, cara? Mas, assim, pra quem conheceu ele, né, já na sua carreira em Hollywood, cara, aqui já dava uma amostra bem interessante. Isso, total. Eu gostei dos vampiros lá que foram separados pra matar o Blade, porque, cada um, eles têm um estilo meio único, né? Então é muito marcante visualmente falando. Não, mas peraí, desculpa, eu tenho que comentar uma coisa. O grupo perde um pouco ali assim, no meu conceito, cara. Por quê, velho? Porque tem um vampiro chamado Chupa, cara. É mesmo? Tem o Chupa. Aí eu falei, não é possível. E a dublagem, cara, eles nem mudaram, sacou? Nem mudaram pra Chopa, assim. Esse é o Chupa, mano. Esse vampiro foi criado pelo Jorge Lucas. Não, com certeza, cara, com certeza. Porra, pelo amor de Deus, cara. E é um vampiro da hora, sacou? Tem um cabelo platinado e tem um negócio ali com o Whistler. É um dos primeiros que morre também, né? Isso eu gostei dele. Não, o primeiro que morre é aquele do cabelão. Não, mas aquele cara é um escroto. Todos somos escrotos, né? Vamos combinar. Não, mentira, o Donnie é maneiro. O Donnie é maneiro. Não, como o Donnie. Ele nem fala nada no filme. Mas eu acho que na história do filme ele é mudo, por isso que ele não fala nada. Ou isso, ou o Donnie Yen não falava inglês, mas eu acho que a questão realmente é que o personagem não era mudo. Então, pra encerrar, Blade 2, em sua época custou 54 milhões de dólares, que hoje em dia daria quase 80 milhões de dólares, e arrecadou
155 milhões, que hoje em dia daria por volta de 228 milhões. Arrecadou bem mais que o primeiro, bem mais mesmo, e um sucesso. E trouxe aí pro Hollywood, provavelmente, Norman Reedus. Parabéns. Você está famoso. Alguém nos pegou. Seu rosto está em todos os jornais e na televisão. A mídia está maluca. Não tô nem aí. Mas devia. Uma coisa dessas. Matar um humano. Para o resto do mundo, você é o inimigo público número 1. Não sabia que era um concurso de popularidade. Droga, Blade, não tá vendo o que eles estão fazendo? Estão montando uma droga de uma campanha de relações públicas. Agora não são mais só os vampiros. Teremos que lutar contra o resto do mundo também. Você se preocupa demais, velhinho. É por isso que ainda estamos vivos, droga. Faço isso desde antes de você nascer, Blade. Você é como um filho para mim. Sinto muito por ter envelhecido. Vejo você sozinho, cercado de inimigos, e meu coração fica apertado. Agora começa a zoeira, gente. Agora a gente chega em dezembro de 2004 com o Blade Trinity, que também poderia ser chamado Blade e Seus Amigos. Sei lá, um filme muito zoado, cara. Cara, eu gostei do filme, velho. Eu gosto do filme, só que ele é zoado. Velho, mas até que dá pra levar a sério. Sei lá, tipo, as sequências de ação são bem interessantes, no fim das contas. Você achou, cara? Eu achei a sequência de ação qualquer coisa. Não, eu gostei, pô, que nem aquela filha do Whistler lá, tipo, jogando as flechas e os vampiros explodindo. É um filme divertidinho. Mas aí você gostou de outra coisa. Você não gostou do filme, você gostou de quem estava no filme. Eu gostei, tipo, dela matando os vampiros com a flecha lá, gente. Foi maneiro de verdade. Eu juro. Eu assisti de 3 pela história. Bela história, inclusive. E é impressionante como o Ryan Reynolds sempre faz o papel do retardado, né, gente? Tá que pariu. Cara, tem um filme que ele não tem aquela personalidade, velho. O personagem do Ryan Reynolds realmente é um personagem, assim, detestável, cara. Não que seja um personagem, assim, seja ruim e tal, né, cara? Seja ruim, assim, no sentido de ser mal, né, cara? Mas ele é um personagem muito mal escrito, cara, assim. O personagem, ele é pra ser o alívio cômico, mas, cara, nada ali no texto funciona, sacou? Inclusive, eu quero entender por que raios o personagem tem uma fixação tão grande com pênis, cara. Porque ele fala isso umas 4, 5 vezes, assim, sabe? O quê? Né? É porque ele acha engraçado isso, velho. Porque ele acha hilário. Tem uma hora que tem um cachorro, que ele se depara lá com um cachorro vampiro, né, cara? E o cara fala assim, esse cachorro deve ter um membro maior do que você. E o pior é a resposta que o cara dá, né? Porque ele fala, você nunca viu um membro? Como é que você tá falando um negócio desse? Tipo, sabe, cara? E depois, cara, isso da volta, né, cara? Tem umas outras partes que ele se refere ao seu órgão genital lá de uma maneira totalmente desnecessária, cara. Mas é muito tosco. Não, tosquíssimo. Explica. Exato, explica muito, assim. Acho que pra onde ver que não dei que não esbocei um sorriso de canto de boca foi a cena que ele caiu no poço, né? Que ele faz os cachorros lá caírem, né? Cara, eu ri muito dessa cena. Eu achei que ele ia morrer lá, velho. Eu achei que seria muito corajoso de roteiro matar ele naquela cena. Tipo, não porque alguém mataria ele, mas pela queda. Morrer pela queda, sabe? Nossa, pô, seria um destino melhor aí. Seria um destino muito bom, cara. Assim. Até porque logo em seguida ele vai lutar com aquele vampiro gigantesco lá com a peruca ridícula, né, cara? Pelo amor de Deus, pô. O dente sabre genérico. Exato. Porque ele é só um ser humano normal, tipo, mesmo que ele tenha um passado vampírico, ele não tem mais os poderes dos vampiros. Ele consegue lutar de igual para igual com um vampiro, tá? Então, tem uma sequência, cara, tem várias coisas nesse filme que elas são jogadas, né? Assim, a gente tá nem comentando da trama, porque a trama é o seguinte, cara, assim, basicamente, né? A trama é o seguinte, o Drácula voltou e o Blade quer matar ele. Simples assim. Não, e incriminam o Blade, cara, mas essa parte de incriminar o Blade, cara, assim, meio que também esquece, né, cara? Não, isso é resolvido, tipo, no resgate dele, sacou? Que a galera esquece que o Blade existe. Não, inclusive a cena do resgate lá na delegacia é muito boa, porque eles chegam pra resgatar o cara. O Ryan Reynolds coloca, olá, meu nome é... Vai tomar no seu cu. Isso também é engraçado, Não, mas não tô falando que a cena é boa, cara, porque a cena, inclusive, ela é breguíssima, porque eles estão conversando, aí do nada chega um corpo invadido, quebrando o vidro, um corpo em chamas, tipo...
tá ligado, cara? E era pra ser uma cena impactante, mas a cena, assim, é brega, cara, num nível, sacou? E o personagem do Ryan Reynolds já chega, cara, assim, pra salvar, ele já chega tomando pau, né, cara? Porque a primeira coisa que ele faz é apanhar, entendeu? E aí o Blade se solta, né, e vai e salva ele, cara, sacou? Aí, em seguida, cara, chega a mina lá com arco e a flecha e tal, né? E eles, enfim, estão encurralados ali no corredor. E aí o Blade, ele entra no duto e vai embora, né? Aí eles ficam olhando e falam assim, não é pra gente resgatar ele não, pô? Tipo assim, pô, realmente, cara, pô, o Ryan Reynolds chega, entendeu? Toma ali um pau, entendeu, cara? Quem salva é o Blade, irmão. Pô, eu também, se fosse o Blade, ia pegar e meter o pé, pô. Saca? Começa que eu acho que boa parte do problema, o roteiro ele é muito fraco, sacou? É muito fraquinho. Realmente, eu acho que não tinha muito o que fazer. Eu não sei, eu não pesquisei muito, assim, os bastidores, mas o filme ele é dirigido por David Goyer, né? David F. Goyer é uma figura aí controversa, vamos colocar, dos filmes de super-herói, né? Ele é uma figura importante, afinal de contas. Ele fez o Blade, né? Foi o roteirista dos 3 filmes, foi o diretor desse Blade. Eu acredito que talvez essa tenha sido a primeira experiência dele atrás das câmeras, o que honestamente eu já acho de uma irresponsabilidade gigantesca por parte dos produtores, né? E assim, você vê realmente que ele é um cara que não sabe dirigir muito bem sequência de ação, sabe? As sequências de ação desse filme, elas são bem qualquer nota, são super burocráticas, assim, não tem brilho, sabe? São sem graça, né? No mínimo, assim, sabe? Não tem nada pra mim que se destaque realmente. Mas assim, o David Goyer, ele é uma figura que tem lá sua relevância, né, cara? Afinal de contas, ele fez filmes do Blade, ele fez a trilogia do Batman do Nolan, né? E teve envolvido também do Man of Steel e no BVS, né? Então, assim, querendo ou não, é um cara que tem uma metragem, uma rodagem por filme de super-herói. E os resultados, né, são uma montanha-russa, né, cara? Ou são muito bons ou são muito ruins. E no caso desse filme, eu não vou falar que ele é uma catástrofe completa, porque, honestamente, cara, eu só acho ele um filme completamente desinteressante. Ele é fraco nesse nível, sacou? De um filme que você vê e você realmente não consegue nem se importar com a ruindade dele, cara. Inexpressivo que ele soa, afinal de tudo, sabe? Não é nem o caso do Aniquilação, né, Microfone? Que chega a ser engraçado. Não. A Aniquilação é maravilhosa, sacou? É uma obra-prima incompreendida, sacou? Lá vamos lá, eu vou falar sobre Aniquilação. Porque, assim, honestamente, a impressão que eu tenho desse filme é que ele é um filme que foi feito pra DVD, cara. E aí eu fui olhar o orçamento, foi o mais caro dos 3, entendeu? Não sei se nesse valor todo tá comportado também, sei lá, marketing, né? Porque a gente sabe que... Mas eu acredito que não, cara, sabe? E assim, o filme tem umas coisas assim que me irritam muito desses filmes dos anos 2000, da primeira metade, que é essa coisa meio montagem, videoclipe, sacou? Só que ele faz isso em umas cenas nada a ver com nada. Tem uma cena que o Drácula tá andando pela cidade, tá? E tem uma montagem assim meio videoclipe, que é um negócio super bizarro, entendeu, cara? Assim, super brega também. E, cara, e assim, diferente dos dois outros filmes que você viu um esmero, assim, na produção, sabe, cara? Na construção dos sets e tal, os cenários, na maneira como eles, inclusive, imaginavam esse mundo de vampiros, imaginavam as relações e fazia as coisas ficarem super críveis. Aqui você tem uma coisa que ela tá super, assim, superficial. Você sabe que tem os vampiros e tal, e eles têm algum nível de influência e tal na polícia, mas isso já era estabelecido no primeiro filme. E os vampiros também são terríveis, assim, cara, sacou? Assim, cabelo e maquiagem nesse filme é um negócio fraquíssimo também, sabe? Você não vê realmente, assim, nada especial, né? E é aquilo que eu falo, os outros filmes, eles pareciam, né? Filmes que estavam sempre no limiar daquela coisa do cinema B. Eles não estavam, porque primeiro, né, querendo não, são grandes produções, assim, né, com bons orçamentos, e você tinha um esmero ali na produção, sabe, no design, que fazia toda uma diferença, né? E parece que esse filme nem nisso se esforça, sabe? Ele nem nesse sentido, né, ele consegue se esforçar, sabe, cara? Então você pega os elementos que traziam, davam um charme pro Blade, cara, assim, que faziam o filme ser interessante, né, visualmente, imageticamente e tal, você tira eles, entendeu? As sequências de ação que sempre foram bacanas, ali, as coreografias de luta, cara, qualquer coisa, sacou? Uma cinematografia pobre, entendeu? Personagem sem nenhum carisma, cara. Cara, olha, assim, quer ver uma coisa, cara? Olha pros vampiros, entendeu? Inclusive o Blade, sacou? Assim,
todo mundo tá na cara que eles estão colocando aquelas dentaduras de Halloween, sacou, cara? Sabe que é aquela dentadura que você coloca na boca em Halloween com os dentes, né? Que projeta um pouco pra frente, né? Porque forma o volume, cara. Olha pros vampiros, eu fico sempre pensando, caraca, essas dentaduras que a gente compra em loja aí pra carnaval, sabe? Pra festa de fantasia, pra festa de Halloween, sei lá, sabe, cara? E olha que quando eu vi a sinopse, eu vi que é Drácula, eu fiquei animado porque, pô, achei, falei, caraca, o Drácula, né, pô, Blade surgiu no Drácula, né? Eu sabia que não ia ser exatamente o Drácula dos quadrinhos da Marvel, né? Tanto que parece uma revistinha do Tumba do Drácula, com o Ryan Reynolds joga assim na cara do Blade, ele tipo... Sim, é verdade, cara. Isso eu achei um easter egg bacana. Aliás, como eu falei antes, esse é o primeiro filme que tem a vinheta da Marvel, né? Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas, pô, porque eu realmente sinto um pouco mais... É um filme Marvel. É um filme Marvel, é um filme merda. This is not cinema. Scorsese, e André Vinho. Não, mas esse negócio, cara, eu acho que é tipo, o personagem, assim, de fato o filme não é tão bom, mas o personagem do Ryan Reynolds é tão ruim que eu não consigo parar de ver. Todas as cenas do Ryan Reynolds. Você fica fascinado com como ele é ruim. É, como ele é ruim, só que tá tão interessante. Eu não consigo parar de ver, sacou? Cara, Ryan Reynolds me pede nesse filme. Acho que é uma coisa que é isso, sacou? Eu brinquei na abertura que falei de seus amigos, mas tá muito na cara que era pra fazer expandir a franquia e fazer uns spin-offs nos outros personagens. Só que, de novo, tirando o Ryan Reynolds, só que tem um carisma tão ruim que fica bom, os outros são meio que qualquer coisa, sabe? Ah, você é filho do Whistler? Eu sou. Mas é que eu fui feito depois, fora do casamento. Tipo, como assim? Nunca nem houve menção da filha do Whistler, né, cara? Inventaram essa personagem de última hora. Pois é, sabe? Tipo, não, eu sou a Whistler, sabe? Só que, tipo, se for do casamento, que é isso aí. Por isso que eu chamo Whistler. Não, mas e pior, tem sempre que ter a cota do personagem cego nesses filmes assim de ação. Mas o que mais... Eu ia falar isso mesmo. Não, mas o que mais me impressiona é que deixaram o personagem cego pra cuidar das câmeras. Existe um braille naquelas câmeras pra ela ver que o cara tava chegando, porque sinceramente não teve nem situação, não era? Que porra. Ele tinha que tomar conta da filha. Ele tinha que tomar conta da filha. Olha, vocês reclamam de Esquadrão Suicida, de Batman vs Superman, sei lá, Homem de Ferro 3. Cara, vocês não sabem que é super-herói ruim, velho. Olha. Não, tem que assistir Blade Trinity, Electra, que mais? Demolidor? Não, Demolidor é bom. Isso aí é uma obra já. Ah, não, velho. Vocês são muito curiosos com o personagem do Ryan Reynolds, cara. Que eu não conseguia, sacou? Cara, mas pior que o Ryan Reynolds é o Drácula, velho. Que cara mais bosta. Vamos combinar, né, velho? Mano, que Drácula ridículo, mano. Não, assim, a primeira sequência que ele surge, cara, já é um negócio que tu olha, assim, e tu fala, tem um bagulho bem estranho, cara, sei lá. Tem um Power Ranger lutando contra o Blade. É o Blade contra o Power Ranger. Não, tem um monstro ruim de Ranger lutando contra o Blade, cara. Aquela roupa dele, velho. Nossa senhora. Verdade. Aí quando ele virar humano, é um careca genérico. É, velho. É um careca genérico, velho. E que anda com sabe, com camisa de fora, só que parece aqueles. Parece lá um estereótipo que tirar a camiseta e voltar e gostou um parece um ator pornô. É, velho. Pô, no segundo filme tinha o Nosferatu lá da vida, mó maneiro, cara, tá ligado? Aí nesse. O Drácula mesmo é um Go-Go Boy, cara, impressionante. Nada contra os Go-Go Boys. Nada contra. Eu tô chorando. A impressão que eu tenho, cara, na boa, velho, é que assim, mas assim, eu acho que eles gastaram a grana com essa galera e tal, e aí chegaram e falaram assim, irmão, vamos fazer o seguinte, cara, pro Drácula, a gente passa na primeira academia, sacou? Que tiver, que a gente vê, entendeu, cara? Pega o primeiro maromba que a gente vê e taca no filme, sacou, cara? E assim, eu acho legal eles tentarem fazer uma caracterização, eu nem sei realmente o que o ator fez, assim, de outros filmes e tal, tô até, enfim, a gente tá brincando aqui, não quero ser cruel, mas, cara, assim, o primeiro que o cara é uma porta, né, aliás, pra ser justo, não é só ele, todo mundo nesse filme tá uma porta, a Jessica Biel é a melhor, que tem a melhor atuação, e ela, assim, eu não acho... Não, você está sendo injusto de novo com o Ryan Reynolds.
Não sei. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Cara, o Ryan Reynolds interpretou o Ryan Reynolds, que nem em todos os filmes. Isso não é um demérito. Eu não conseguia parar de ver esse filme por causa dele. Você não tem noção, cara. Não, mas assim, ele interpretou o Ryan Reynolds, mas o Ryan Reynolds bêbado, sacou, cara? Numa festa de final de ano de Hollywood, sacou? Que ele já tá naquele grau. Sabe aquele bêbado chato que tá... Eu amo você! Me dá um abraço! Caraca, irmão. Cara, o filme é um equívoco. E a gente nem falou que é um dos personagens favoritos nosso morre no meio do filme, né, cara? O Easter, o Easter é triste, só que foi maneiro. Tipo, não mexia nem um dedo, nem mesmo este aqui. Não. Essa sequência foi legal. E pior que depois, cara, se a gente lembrar, quando o Ryan Reynolds volta, ele volta também, né, cara, assim, capturando e matando geral. Que, bem, não é ele, né, mas vocês entenderam. E é um negócio totalmente jogado, assim, cara, na trama e tal. E assim, a cena que... Pô, o Wesley Snipes também, ele não é um bom ator, nunca foi, né, cara? Mas, assim, você vê que a direção faz diferença, porque a cena ali que ele vê o covil explodindo, né, cara, e ele tem que fazer uma cara de raiva e de tristeza, cara. É uma cara de, meu Deus do céu, caguei na calça, eu tenho que disfarçar, irmão. Sério, volta essa cena, cara, que ele tá ali se rendendo pra polícia, cara. Ele faz uma cara, mano, uma cara horrível, tipo... Sacou, cara? Pô, pelo amor de Deus, mano. Ele nem faz aquela coisa mais genérica de Hollywood, que é gritar o nome do cara, né? Tipo, Whistler! Ele só fica triste, porque ele sabe que ele perdeu. Não, e assim, isso tem zero consequência pra história depois, né? É impressionante. Fora que, cara, depois do Blade 2, eu falei, esse culpado não morreu nada, pô, você vai tá me enganando, sacou? É igual quem lê X-Men vai me entender, porque o Xavier já voltou tanto, entendeu, cara? Não, Xavier não. Jean Grey. Não, Jean Grey também, mas aí eu tô falando de outra coisa, que o Xavier ele já voltou a andar, já voltou pra cadeira de rodas tantas vezes, que quando eu vejo o Xavier sentar na cadeira de rodas, eu acho que o cara tá descansando só, entendeu? Porque eu fiquei achando o tempo todo e o cara tava vivo, né? Porque, pô, ressuscitaram o cara no outro filme, entendeu? E, enfim, né? Não tava. Embora, talvez se tivesse um quarto, a gente fosse ver ele de volta. Eu não duvido. Eu não duvido. Cara, eu não duvido. Mas eu acho que eu já sei por que esse filme foi ruim. Sabe por que esse filme foi ruim? Além do Ryan Reynolds... Porque não teve cena da balada. É verdade. Caraca. Esse foi o único dos três que não tem cena balada, sacou? Marvel Studios, entendeu? Se vocês quiserem dar um papel digno pro Ta-Nehisi Coates, coloca ele numa balada, pelo amor de Deus. Já tô falando aí. O Ryan Reynolds na balada. Ele com Wesley Snipes. Pior que o Ryan Reynolds, coitado, ele ficou com esse estigma de filme ruim, de perder do podre, né, pra filme de super-herói por conta desse filme e depois de Lanterna Verde, né, cara, assim. Antes e entre os dois teve o Origins Wolverine também. É mesmo. Teve Origins, exato, assim, pô, coitado, o cara, ele tinha essa fama, assim, de, pô, o dedo podre que não acerta em nenhum filme de super-herói, né. Agora essa fama tá com o Ben Affleck, embora eu goste do Batman vs Superman, preciso confessar. Não, mas ali o problema não é do Ben Affleck, capaz que o Ben Affleck ele tal qual o Daniel Craig em 007, ele não sabe, ele não quer fazer. Exato. Mas assim, se vai ser justo também, eu acho que o Ben Affleck se redimiu no Snyder Cut, né? Então, como todo mundo ali se redimiu. O problema não é o Ben Affleck, o problema é que ele é de novo, que ele é a síndrome de ator. Chega o roteirista, o diretor e o roteirista fala, lê isso aqui pra mim. Ele vai lá e faz o melhor dele. O problema não é muito dele, mas sim o texto que foi entregue pra ele, no caso do Ben Affleck. A gente esquece que às vezes a culpa não é do ator, pô, é do roteirista, né? Olha a Natalie Portman na trilogia prequel de Star Wars, coitada da mulher. É verdade, cara, é verdade. Mas assim, a gente também tem que comentar uma coisa, cara, o visual, a gente já comentou o visual comentamos, né, cara, o visual Power Rangers. Eu já sei o que você vai falar. Um aspecto importante do Blade tá no aspecto visual. Você vai falar que esse filme não tem nada de visual, é isso? Não, assim, ele tem de visualmente ruim, né, cara? Pobre, assim, sacou? Não, pô, o Blade tem um coletão vermelho lá no Palácio do Drácula que é style. Aquela luta contra o Drácula, que ele tava usando aquele colete vermelho, achei aquilo tão desnecessário, porque, pô, o Blade estava eu acho o pior é a arqueira usar uma camiseta regata, sacou, genérica, mostrando o umbigo. Aí anos 2000, né, meu filho? Todas as personagens femininas mostram a barriga. Aí não tinha como escapar muito disso. Exato, cara, exato. O senso de moda dos anos 2000, assim, cara, é tão questionável quanto os anos 80, assim. E nós vivemos essa época, a gente sabe o que era isso, sacou? Aquela calça, cintura baixa, enfim. Mas o que eu fico impressionado é por que raios os caras colocaram o Drácula, entendeu, cara? Primeiro,
numa regata, usando um protetor de uma ombreira, sacou? De gladiador romano, sacou, cara? Só em um braço. Não, mas assim, os romanos também tinham, os gladiadores também usavam só em um braço, mas whatever, porque não tem nada a ver com o personagem, sacou? Por que os caras colocam depois o maluco com um blazezinho, uma camisa, uma jaqueta, uma camiseta florida, sacou? E por que depois, não obstante tudo isso, os caras reaproveitam o design da boca de vagina do segundo filme, sacou? Do cachorro e do Drácula, desnecessariamente. Do cachorro. E não tem propósito nenhum, só pra fazer a piadinha do Ryan Reynolds pulando da sacada e matando o doguinho. Não, e ainda, nossa, tem um outro detalhe jogado no Ryan Reynolds que não sei se a gente comentou, que é o fato dele ter sido vampiro, né? E ter se curado, tipo... Por quê? Não sabe, é jogado totalmente, né, cara? Mas o pior, cara... Não, mas assim, ninguém vira vampiro. No primeiro filme lá, a doutora não vira vampira. No segundo filme, o Whistler não vira vampiro. É mesmo, né? Mas assim, é totalmente jogado, cara. Assim, não ajuda, assim, a criar uma conexão emocional com a história. É totalmente... Okay. Não, mas o lance, o Ryan Reynolds vampiro, é porque ele tem um passado com aqueles capangas do Drácula, né, cara? Isso. É por causa disso. Caraca, isso é tão jogado que eu nem ele fala lembrava que a vampira que transformou ele tinha preso na vagina. Nossa, é verdade, tem esse detalhe. Será que tinha mesmo? Boa pergunta. Não, será que ele falou isso de zoeira ou era isso mesmo, tá ligado? Que nem naquele filme Vagina Dentada. Cara, eu acho que os dois. Honestamente, com esse filme faz diferença, cara? Essa é a questão. Não, mas é uma questão, né, gente? Porra. Mas, não, eu quero saber até agora aonde tava o raio do chip, sacou, cara? Que tinham colocado dentro dele, porque o cara bora fala que tá no pau dele, aí ele fala que tá na nádega esquerda, aí ele fala que tá na nádega direita, entendeu? E aí... ok, né, cara? Assim, é só pra fazer uma piada de cunho sexual, né, cara? Tipo... Eu acho que a única pessoa que podia ter salvado esse filme era o Norman Reedus, se ele tivesse sobrevivido. Mas tudo bem. Putz, eu acho, hein, cara. O Ryan Reynolds, pra mim, salva esse filme. Cara, o pior de tudo é que você tá metendo... você tá metendo pau nesse filme, mas quando eu tava vendo, eu nem me dei conta de como ele era ruim. Eu só fiquei assistindo e tal. Quando eu tava vendo o filme, eu tava gostando, tá ligado? Aí, não é que eu tava gostando, mas eu não tava me dando conta de como era ruim. Aí agora que o microfonão tá metendo pau no filme, eu tô gostando menos do filme. Eu tô começando a odiar o filme, criticar o filme de graça. Vocês falam uma coisa da franquia no geral. Sempre que o Wheeler morre, ou que algum nerd de estimação do Blade morre, eu fico pensando, cara, e agora? Como é que ele vai ter armas novas, né? Porque isso é o que mais me preocupa, tipo, não é nem tipo, se o Blade tá mandando bem, mas se ele vai ter um material dele pra brigar com os vampiros. Aí, nesse momento que eu vejo a importância desses nerds que ficam morrendo nos filmes dele, porque é isso, velho. Total. As armas do Blade são estranhas em todos os filmes. Então, só pra encerrar aqui, Blade Trinity custou 65 milhões de dólares, foi o mais caro dos filmes, hoje em dia daria quase 92 milhões de dólares, mas arrecadou 132 milhões de dólares, o que hoje em dia daria um pouco mais de 186 milhões de dólares. Foi o mais caro e foi o que menos arrecadou. Não à toa foi o último também, né? Por que será? Não à toa foi o último, mas aí, por exemplo, teve uns problemas ali com Wesley Snipes durante a produção do Blade Trinity. Aí, se eu não me engano, um ano depois o Wesley Snipes foi preso. Caralho! Por pedaços fiscais, exato. Mas ele foi inocentado, sacou? Aí, depois de 2018, chegaram a investigação e ele não fez nada mesmo. Aí, ele foi substituído na série, só que a série não deu em nada. Era um canal novo e era uma série muito cara para um canal novo, acabou sendo cancelada. E os direitos voltaram pra Marvel Studios. Hoje em dia estão de volta com a Marvel. Então é isso. Esse foi o cast da trilogia Blade. Eu devia ter metido o anime do Blade no meio, mas tudo bem, não meti. André, você quer fazer um Jabex aí? Claro que eu quero fazer um Jabex. Pessoal, por favor, primeiramente, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Segundamente, deem uma olhada lá no podcast lá da minha galera, depois das 8. Siga a gente no Instagram, @podcast, depois, das, 8. E fiquem de olho, porque a gente tá vindo com um projetão monstruoso aí pra vocês. É isso aí. Obrigado, agradecer a participação do André e sempre do microfonão aí, que nunca me deixaram na mão nenhuma vez. Ainda. Ainda. Um dia vai rolar. E vai ser mais uma vez, já tô te adiantando. Então, também não vai com muita explicação, não. Os dois ao mesmo tempo. Com certeza.
Mas, então, enfim. com isso dito, assista Blade 1, assista Blade 2, se você tiver paciência, assista Blade Trinity. Até a próxima. Até a próxima, leia quadrinhos, odeie a Disney, odeie multinacionais, apoie os quadrinistas sempre. É isso, um abraço, beijo e fui. Apoie a cena underground da sua cidade. Valeu! I against I, flesh in my flesh, your mind in my mind. Two of a kind, but one won't survive. My image is reflecting the enemy's eye, and his image is reflecting mine at the same time. I against I, flesh in my flesh, your mind in my mind. Two of a kind, but one won't survive. Survive, 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 survive. Depois ele fez a Liga Extraordinária, que honestamente eu tenho boas memórias desse filme, apesar dos quadrinhos serem muito melhores mesmo. Mas eu acho que ele... O que ele fez? A Liga Extraordinária. A Liga Extraordinária, cara. Eu ouvi Extraordinário, eu pensei naquele filme do menino que tinha a cara deformada. Enfim, viajei pra ali. Não. Caraca, mas realmente Blade foi extraordinário. Pô, o cara tem Extraordinário Blade. É extraordinário. O plot twist é que no final o moleque era um vampiro, né? Universo compartilhado, por que choras, Kevin Feige? Já temos uma cena pós-crédito. Não, você não pode ter outro que eu quero fazer, mas pode ser, se não for tão boa quanto. Exatamente. Agora eu vou pra cena pós-créditos que eu queria fazer. É muito simples, só uma frase simples e direta. Pantera Negra é o caralho, o negócio é Blade 2. Rapaz. Falou tudo! Não, mentira, porque Pantera Negra tem o lance da representatividade, 90% dos atores negros, né? O Blade só tem um personagem negro, os outros é tudo branco, então... Mas Blade 2 foi produzido por um ator negro, que foi Wesley Snipes. O Pantera Negra é produzido por um homem branco. Agora você me deixou em checkmate. Eu invoco o microfone. Detalhe, entendeu? Blade 2 tem outra representatividade, que é a representatividade latina, né? Afinal de contas, nosso Guillermo del Toro, né? É mesmo. Mais conhecido como meu vizinho del Toro, né? Meu amigo del Toro. Agora você pode imaginar o del Toro no mix com o Totoro, do Miyazaki. Enfim, é um latino. Não, mentira. É verdade. E tem o Donnie Yen, que é asiático. É verdade. É asiático, aí, ó. É verdade. Não, mas desculpa, não tem como não, desculpa. Dessa aí eu vou discordar de ti, cara. Assim, talvez Pantera Negra seja um filme melhor, mas Blade 2 é muito mais legal de Não, eu gostei muito mais de Blade 2 do que de Pantera Negra. Mas é porque você é branco e hétero, André. Pô, droga, eu sou branco e hétero e cis. Desculpe por ser branco, hétero e cis. Os dois estão cancelados.